the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o chamado Raj britânico, ou Império Britânico da Índia, que começou em 1857 e terminou a 14 e 15 de agosto de 1947 com a Declaração de Independência do Paquistão e da Índia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A relação dos ingleses com a Índia data de inícios do século XVII. Em 1600, foi criada por privados a Companhia das Índias Orientais, que obteve da coroa o monopólio do comércio com a Índia. Em 1765, pouco depois do fim da Guerra dos Sete Anos, os britânicos passaram a controlar a região de Bengala, no nordeste do subcontinente. A partir da década de 1820, a Companhia das Índias Orientais submeteu gradualmente o território ao seu domínio, fosse por controle direto ou por tratados com os príncipes locais, sultões, marajás e rajás. A Índia era então um imenso mosaico de estados, dividida por etnias, religião e castas, onde não existia uma unidade ou autoridade central efetiva. No entanto, o desagrado com o domínio da Companhia das Índias Orientais era comum às elites indianas, sobretudo devido aos pesados impostos. Em 1857, ocorreu uma revolta de soldados indianos ao serviço dos britânicos, a chamada Revolta dos Cipaios. Esta revolta foi controlada, mas a administração do território passou diretamente para o controlo das autoridades britânicas. Em 1858, nascia assim o Raj, que foi dividido em 11 províncias. Foram criados os cargos de vice-rei e governador-geral, que seriam nomeados pela coroa sob proposta do governo, e também de secretário de Estado para os assuntos da Índia. Simbolicamente, a Rainha Vitória foi coroada Imperatriz da Índia em 1876. Por essa altura, a população da Índia era de 250 milhões de pessoas, dos quais 200 mil britânicos. O exército do território era formado por 65 mil britânicos e 130 mil nativos. Os vários príncipes sob proteção britânica tinham também os seus exércitos, que totalizavam 350 mil homens. O período inicial do Raj foi de intenso desenvolvimento económico. Contudo, este beneficiava os britânicos e não a população local. Entre 1870 e 1890, as más colheitas e as fomes resultaram em 40 milhões de mortes. As elites indianas acusaram os britânicos de nada fazerem para minorar o problema e de instituírem uma política de dividir para reinar. O Congresso Nacional Indiano foi criado neste enquadramento em 1885. O seu objetivo não era então a independência, mas apenas trabalhar com as autoridades britânicas e sensibilizar para os problemas dos indianos. Em 1905, o Congresso dividiu-se em moderados e extremistas. Estes últimos eram liderados por Bal Gangadhar Tilak, primeiro líder do movimento independentista indiano, que foi então expulso do Congresso. Também, os muçulmanos não se reviam no Congresso, de maioria hindu, e fundaram a Liga Muçulmana, isto em 1906. A Primeira Guerra Mundial deu um impulso importante ao movimento independentista. A Índia saiu empobrecida do conflito e multiplicaram-se os distúrbios em cidades como Bombaim, Calcutá e Bengala. A 13 de abril de 1919, o general de brigada Reginald Dyer
mandou abrir fogo sobre um protesto pacífico em Amritsar, onde morreram 379 pessoas. O Congresso Indiano, já liderado por Gandhi, um advogado que vivera 20 anos na África do Sul a defender os trabalhadores indianos e adepto da resistência não violenta, optou então por começar a defender a independência. Entre os apoiantes de Gandhi estavam já Rajendra Prasad, futuro primeiro presidente da Índia, e Sardar Patel, que seria o primeiro vice-primeiro-ministro da Índia. Em 1928, Nehru, que seria o primeiro primeiro-ministro da Índia, pediu às autoridades britânicas que a Índia passasse a ter um estatuto de domínio, semelhante ao Canadá. Os britânicos recusaram, pelo que em 1929 o Partido do Congresso aprovou a resolução de lutar pela independência, apelando à desobediência civil. Esta desobediência civil teve Gandhi por principal protagonista. Em 1930, este iniciou uma marcha de 400 km desde Ahmedabad até Gujarat, na costa. Foi a simbólica Marcha do Sal, que apelava aos indianos para não comprarem sal e assim pagarem impostos, mas antes para produzirem o seu próprio sal. A Liga Muçulmana era, porém, contra a independência proposta pelo Congresso. O movimento crescera muito durante a década de 1930, chegando a 1 milhão de membros. A 24 de março de 1940, aprovou a Declaração de Lahore, que advogava 2 Índias, uma para muçulmanos, outra para hindus. A independência tornou-se praticamente irreversível após a Segunda Guerra Mundial. Então, os líderes independentistas procuraram negociar com as autoridades britânicas a promessa de independência em troca do apoio durante a guerra. Esta foi traumática para os britânicos também ao Oriente, os japoneses a ocuparem Singapura em 1942 e a ameaçarem a Austrália. Em 1946, o governo liberal de Clement Attlee nomeou o vice-rei Lord Mountbatten, parente da família real, com o objetivo de negociar a independência no prazo de 1 ano. A tarefa era hérculea, pela rivalidade entre hindus e muçulmanos e também pela dificuldade de integração das centenas de principados no novo Estado. A 14 de agosto de 1947, Mohammed Ali Jinnah, líder da Liga Muçulmana, declarou a independência do Paquistão. No dia seguinte, seria a vez da Índia declarar a sua independência. Estes Estados tornavam-se autónomos, mas manteriam a ligação ao Reino Unido, com o rei como chefe de Estado. A independência total só seria alcançada em 1950 pela Índia e em 1956 pelo Paquistão. As fronteiras foram negociadas de forma precipitada, sobretudo no Punjab, o que deu origem a um êxodo populacional. Entre agosto de 1947 e março de 1948, 6 milhões de hindus saíram do Paquistão. Por sua vez, 500 mil muçulmanos fizeram o oposto. No total, a complexa independência destes Estados provocou 10 milhões de deslocados e o início de um conflito pela região de Caxemira. Henrique, é de facto todo este Estado britânico da Índia que constituiu a chamada joia da coroa durante as primeiras décadas do século XX, originou um problema complexo. Todo este Estado, gerir este Estado era extremamente complexo, e depois também a independência, tanto de Índia e de Paquistão, como depois, mais tarde, do Bangladesh, foi também um processo extremamente complexo, que teve, obviamente, as suas figuras importantes, como Gandhi e Nehru, mas que originou também uma série de deslocados e uma série de mortes, inclusive é logo um conflito entre Índia e Paquistão nos primeiros tempos da pós-independência. É verdade, foi bastante complexo e ainda não se falou do facto, quando o Paquistão se torna independente, o Paquistão ser descontinuado. Quer dizer, havia o Paquistão Ocidental, que é o atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, muito mais pequeno, que é o atual Bangladesh. Exato. Que mais tarde se torna independente do Paquistão. E só no Bangladesh morreram centenas de milhares de pessoas depois.
por causa de fomes, por causa de guerras, por causa de, sei lá, foi uma coisa brutal que, aliás, terminou já no final dos anos 70, princípios dos anos 80, e, portanto, muito mais recente do que a independência da Índia, que é em 1948, ou 1950, quando foi a República, e curiosamente, por acaso, por estes dias, faz agora anos que foi a 15 de agosto de 47 que foi declarada a independência, e em janeiro de 50 a República, portanto a independência total, não ficando o rei com um sistema semelhante a outros países da Commonwealth. Da Commonwealth, exatamente, mas houve ali durante esse período o Estatuto da Índia, era de domínio da Índia, houve, semelhante ao Canadá. Certo, mas isso era digamos que era mais uma ideia pacifista e bem intencionada do Mohandas Gandhi, mais conhecido por Mahatma, que quer dizer alma grande ou grande alma, ou praticamente santo, Gandhi, que tinha uma política muito interessante, que eu acho que é interessante sublinhar, de resistência pacífica e de não confronto bélico ou militar ou mesmo de violência com o ocupante, que ele considerava o ocupante porque ele era a favor da independência da Índia a partir de determinada altura. Outra coisa curiosa é que a Companhia das Índias Orientais, a tal companhia privada que depois é desfeita por volta de 1850 e substituída por um vice-rei, não é? E mais tarde a própria Rainha Vitória, de que aqui também já falámos, se torna imperatriz da Índia. A Índia, todo o subcontinente indiano, nunca tinha estado unificado, mesmo no máximo de esplendor do Império Mogol, que na verdade não é outra coisa do que mongol, quer dizer, são os mesmos, são ramos da família de Gengis Khan ainda, não é? Exato. Mesmo no auge do Império Mogol, o subcontinente indiano não era todo ocupado pelo Império. E no fim do Império Mogol, que aliás esse fim é determinado no fim da revolta de Chipaios, de que tu falaste, não é? E ele estava confinado à velha Delhi. E pouco mais. Não Henrique, tinha mais até aqui num paralelo curioso, até contemporâneo do que se passou na Índia, com o que se passa no Japão nesta altura. Só que no Japão o movimento que se dá é o imperador está também retirado, não tem um poder efetivo, acabam por ser os shoguns a controlarem a maior parte dos senhores da guerra, a controlarem a maior parte do território. Aqui há uma capacidade e uma afirmação do imperador a partir dessa altura, a partir da década de 1860. No caso indiano, o imperador também não tinha um poder efetivo. Havia uma série de príncipes, marajás, rajás, e depois também há a questão da divisão religiosa, não é? Entre hindus e muçulmanos. E das castas. No caso hindu, não é? Já há uma divisão dentro dos próprios hindus, e depois também há os sikhs, não é? Ainda há... Não, isso ainda é diferente. E depois há muita coisa, porque... Há uma diversidade muito grande. E há uma grande diversidade religiosa. Eu acho que é por isso que o Gandhi tem dá muita importância ao laicismo, quer dizer, ao facto de não haver uma religião para a Índia. Exato, mas porque o próprio Gandhi, só aqui para fazer um parênteses, era adepto de uma Índia una. Portanto, a independência que ele advogava, como uma série de outros, o grande problema era com o Paquistão. Era com o Paquistão ainda. E aí teria que ser mais ou menos a mesma abordagem que foi feita pelos britânicos, mas no caso dos britânicos, acusados pelas elites indianas de o estarem a fazer como uma forma de dividir para reinar, que era de não tomarem partido religioso. Mas curiosamente o Gandhi defendia isto, acaba por ceder ao Jinnah e permitir que a Liga Muçulmana ou o Jinnah tenha o seu próprio país para os muçulmanos, que é o Paquistão, não é? E é por causa disso, muito provavelmente, aliás quase certeza, que ele é assassinado 5 meses depois da independência da Índia por um hindu radical. Exato. Que o culpou pela independência do Paquistão. Que o culpou da divisão da Índia, que é um homem chamado, salvo erro, Nathu Narayan Godse, são nomes
para nós são Difícil, muito difíceis, impronunciáveis. e são quase impronunciáveis, mas era um radical hindu e matou em janeiro de 57. Henrique, só aqui uma questão sobre o que era o pacifismo de Gandhi. Há aqui uma diferença entre o ser pacífico e ser passivo. E o que o Gandhi advogou como não violência não era necessariamente uma passividade absoluta, ou seja... Não, pelo contrário. Ele fez a marcha do sol e mais que era a marcha ativa. do sol. Exato. A gente lembra sempre, como dizia o outro com um tom trocista, era um senhor de cuecas que se passeava pela Índia, não é? Acho que era o senhor que se referia assim ao Gandhi, senhor de cuecas e tal, porque ele andava com aqueles trajes. Sim, adotou na década de 30 os trajes de pobre, não é? De pobre hindu. Não, mas isso tem uma explicação. É que ele, aliás, se fores ver a primeira bandeira, ou a bandeira dos anos 30, não é? Não será a primeira, a bandeira dos anos 30 do Congresso indiano, do Congresso Nacional Indiano, não é? Que foi o partido do poder durante muito tempo. Sim, ainda muito influente. O que é que tinha? Tinha no meio uma máquina de tear. Porque ele aconselhava aos indianos a fazerem eles as próprias roupas para não terem que pagar impostos e importar tecidos da Grã-Bretanha. Exatamente em paralelo com aquilo que ele fez com a Marcha do Sol. Exato. Portanto, era uma autonomia, era uma autonomia total da Índia, não é? Não tem nada a ver com a Aliás, com a Grã-Bretanha. esses boicotes não foram inventados pelo Gandhi já antes. Em 1911 houve um grande protesto, sobretudo quando se dividiu, houve uma tentativa do vice-rei para dividir a região de Bengala. Entre uma zona hindu e uma zona muçulmana. E como o Conselho da Índia não foi consultado, houve um boicote aos têxteis britânicos que diminuiu a sua importação e o seu consumo em 25%. Ou seja, sim. de facto, havia uma consciência na Índia de que era possível boicotar e desta forma asfixiar o domínio britânico. O que é que os britânicos procuraram fazer num continente ou num subcontinente tão diverso e tão complexo? Para já, também como eu disse na introdução, eles não tinham o controle sobre todo o subcontinente. Havia regiões que depois, mesmo quando foi da Constituição do Raj em 1858, eram administrados diretamente pelos britânicos, divididos em 11 províncias, e existia uma série de tratados que depois foram replicados numa escala menor em África, a partir de 1870, que foram tratados de protetorado. Ou seja, todos aqueles príncipes, marajás e rajás, que depois nós vemos mesmo retratados nos filmes e faz parte do nosso imaginário, tinham tratados de protetorado com os britânicos e, no fundo, mantinham uma autonomia bastante grande interna, inclusive mantendo os seus exércitos. Porque, Henrique, exato. É incrível como é que tu tens uma população de 250 milhões de pessoas, onde 1% domina, não é? Que são os britânicos, e tens a capacidade de ter um exército, inclusive é constituído por indianos. A revolta dos cipaios é precisamente uma revolta de soldados indianos que estavam integrados nas forças da Companhia das Índias Orientais, e mesmo assim manter este controlo. Isso é algo, esta política do dividir para reinar, que os ingleses mantiveram, foi muito eficiente durante bastante tempo. É muito eficiente. Mas há mais, por exemplo, se tu fores a Jaipur, que é a capital do Rajastão, vês lá no museu da cidade duas enormes, como é que é dizer, vasilhas ou bilhas, ou como tu queres chamar, mas que são de prata e de ouro, não é? Cada uma delas maior que um homem, mais alta que um homem, que o Maharaja do Rajastão levou quando foi convidado a ir visitar a Rainha Vitória. Exato. E o que é que ele levava lá dentro? A água do Ganges, como tu sabes, é o rio sagrado para os hindus. Portanto, eles eram ricos, tinham exército, tinham isto tudo. Agora, eles também não tinham conflitos uns com os outros. Exato. E exatamente, portanto, o que os britânicos o que queriam
e inclusive foi a ideia desde o início, com aquele pragmatismo à inglesa de ser virtualmente impossível controlar o subcontinente, era fazer uma aliança com as elites, educando-as inclusive em Inglaterra. Ou seja, que o fizeram. Portanto, aquela ideia que a população e a acusação que o Congresso depois fez, porque depois o Congresso indiano, quando é constituído por elites indianas. Vários médicos, vários advogados, muitos deles educados pelos britânicos, mas eles apercebiam-se, a começar pelo próprio Gandhi, eles apercebiam-se que os britânicos não tinham qualquer interesse a intervir diretamente na vida das populações. Portanto, as populações passariam fome, cultivariam matérias-primas que não eram úteis para eles, nem necessárias para eles, mas sim para os britânicos e para o comércio britânico, e eles tinham esta consciência. E a ideia dos britânicos era, de facto, educar e tornar as elites britânicas. E nós vimos que, por essas alturas, as elites indianas estavam completamente ocidentalizadas, muitas foram educadas em... Aliás, os britânicos fizeram isso noutros pontos, também fizeram isso no Médio Oriente. Agora, isto é complexo. Foi um sistema que teve sempre bastante contestação, exatamente desta forma. Estes boicotes foram conseguidos logo a partir do início do século XX. São feitos variedíssimos boicotes e esta resistência passiva aos britânicos é logo muito efetiva a partir da década de 1910 e depois torna-se exponencial depois da Primeira Guerra Mundial, onde as elites indianas e não só também participam lá dos britânicos, e onde este é já um primeiro momento em que o Congresso começa a pedir uma maior autonomia para o subcontinente. Aliás, é interessante, porque em 1920 a Índia é aceite na Sociedade das Nações, como membro da Sociedade das Nações. O que mostra já aqui que os ingleses também tiveram ali, os britânicos também tiveram ali uma política que ia oscilando entre a tentativa de concessão de uma autonomia, havia partidários dessa autonomia, e os partidários de uma maior firmeza para com os indianos e não lhes dar independência, inclusive, não só por uma questão interesseira, não foi por altruísmo, foi por uma questão interesseira, mas houve também aqui uma outra questão, é que eles sabiam bem os conflitos internos da Índia e o conflito e o caos que se iria gerar caso a independência foi precipitada, aliás, como se viu depois, em 1947. Como se viu, mas há sempre do lado dos ingleses uma questão, uma tensão, que é dar a independência, ou pelo menos dar uma grande autonomia, tipo Canadá, como já foi dito, à Índia, e com isso fazer enfim, ter ali um território dentro da Commonwealth, com os princípios, que aliás alguns ficaram, por exemplo, o parlamentarismo e os tribunais, tudo isso é muito semelhante à matriz inglesa, é igual, praticamente, ou dar a independência como reivindicavam os mesmo assim moderados líderes do Congresso Nacional Indiano. Repara uma coisa, o Gandhi esteve expatriado na África do Sul. Exato. E foi lá que ele fundou o Congresso Nacional Africano, curiosamente, que é o partido que ainda está no poder na África do Sul. E que era o partido de Mandela, não é? Exato. É curioso. À semelhança do que ele sabia que existia na Índia, que foi fundado quando ele era miúdo, tinha 10 anos ou qualquer coisa, quando foi fundado o Congresso Nacional Indiano. E eles, aquela direção do Congresso Nacional Indiano era uma direção moderada. Sim, era, sem dúvida. O seu objetivo era de fazer uma espécie de conselho, de servir como uma espécie de conselho aos britânicos e trabalharem em conjunto. Mas houve muitos britânicos que se opuseram completamente a isso. Por exemplo, um deles, que é aliás um herói da Europa, é o Churchill. O Churchill foi sempre contra a independência da Índia. Pois foi. Foi um dos maiores adversários da independência da Índia. E outra coisa é também a própria população inglesa, que era uma pequena gota d'água no meio de um país, bem, que hoje tem 1.400 milhões de habitantes, mas na altura
já tinha praticamente 1.000 milhões, ou 800 milhões, ou o que fosse, não é? Portanto, os ingleses eram meia dúzia, eram 200 mil, ou qualquer coisa. Os ingleses começam a gerar uma espécie, não direi de racismo, mas também racismo, mas sobretudo uma espécie de medo dos indianos. Têm medo deles. Têm medo de um dia que os indianos se levantem e os matem a todos. A gente sabe isso de muitas descrições de livros, de romances, de livros históricos, de todas as fontes. Os ingleses não se sentiam bem na Índia. Não é? Mesmo os oficiais os tinham. E, portanto, cria-se ali uma tensão que é brutal. E depois as duas guerras, sobretudo a segunda, na primeira os indianos já serviram os ingleses e sofreram bastante com isso, e houve imensa fome depois disso e muita coisa, e depois da segunda então foi E sabes que na segunda, por estarmos a falar de Churchill, houve uma tentativa em 1942 do certo. Congresso negociar com o governo britânico exatamente. o apoio indiano em troca da promessa da independência. E foi o Churchill que bloqueou este acordo. E é então que o Congresso, vários líderes do Congresso então acabam por ser perseguidos, e eles lançam o movimento Quit India, ou seja, saiam da Índia. Saiam da Índia. Vários acabam presos e outros acabam por ir para próximo da fronteira do Nepal, onde fundam um governo provisional, onde constituem um governo provisional. Este período da Segunda Guerra Mundial é um período de trauma também para os britânicos, porque estavam sob ataque e sob ameaça japonesa. Os japoneses, nesse mesmo ano, 1942, tomam Singapura, o que constitui um abalo grande para os britânicos, e ameaçam também a Austrália. É uma altura em que este movimento Quit India é mal visto pelos britânicos por surgir num momento de fragilidade também. Mas o que é facto é que a Segunda Guerra Mundial, a seguir à Segunda Guerra Mundial, torna-se praticamente irreversível. O abandono britânico. Este abandono acaba por ser precipitado. Porquê? Porque depois de todos estes momentos, Churchill sucede o governo de Attlee, o governo trabalhista de Attlee, e Attlee nomeia, curiosamente, uma figura muito próxima da família real inglesa, Lord Mountbatten, que depois é assassinado na Irlanda. Que depois é assassinada em 79 pelo IRA. Onde estava a fazer o mesmo papel de mediador entre os irlandeses. Ele tinha uma folha de serviços na Marinha Britânica Grande. Aliás, ele é tio do Príncipe Filipe Duque de Edimburgo, e é uma referência, era uma referência para o atual rei Carlos III. Era um tio avô de quem ele gostava muito, era irmão da sua avó, portanto também do Príncipe Filipe. E este Lord Mountbatten chega como vice-rei, e há várias imagens da época, com toda aquela opulência, parece um imperador verdadeiramente, com a missão de negociar tanto com a Liga Muçulmana como com o Congresso a independência do território. Ele consegue boas relações com o Nehru e com o Congresso, que era bastante mais razoável, mas não com a Liga Muçulmana. E é a intransigência da Liga Muçulmana que acaba por provocar, mas aí também há várias críticas que são feitas ao vice-reinado de Lord Mountbatten, porque ele negocia a fronteira entre a Índia e o Paquistão de forma secreta, e esta fronteira só é conhecida depois da independência. E como eu disse na introdução e como já falámos, estas fronteiras, tal como são negociadas, sobretudo na zona do Punjab e também em Bengala, acabam por gerar um êxodo populacional muito grande e com muitas mortes e milhões de deslocados, e há aqui muitas críticas que são apontadas também à forma como Lord Mountbatten geriu as negociações para fixar a fronteira entre o Paquistão e a Índia. Sem dúvida, mas são as duas guerras, a primeira e a segunda, que fazem ou que provocam a unidade do que é hoje a União Indiana. Ou o Estado da Índia, a Índia, o subcontinente. E curiosamente não falámos aqui de uma coisa: os ingleses entraram pela Índia através de um dote dado por Portugal, da Rainha Catarina, da Dona Catarina de Bragança, quando se casa. Não só deu o bairro de Queens
em Nova Iorque, digamos, mas o que é verdade é que também no dote dela, além de uma praça do norte da África, vai também Bombaim. Exato. É curioso. Bombaim era um pântano na altura, praticamente. Não era nada. Hoje é a maior cidade da Índia, não é? Tem 12 milhões de habitantes, ou 12 milhões e meio de habitantes. Hoje é a maior cidade da Índia, um pouco mais de habitantes que Nova Delhi, que é a capital. Não, e depois ainda há Bangalore, que é a cidade... Porque a Índia é tudo, não é? A Índia nós temos o máximo da tecnologia, por exemplo, em Bangalore, não é? O máximo da medicina, o máximo de várias indústrias de ponta, não é? E ao mesmo tempo uma extrema pobreza. É um país muito desigual. Eu creio que é o país mais desigual do mundo, onde o índice de desigualdade é maior. Não sei se será, porque o índice de desigualdade é muito difícil, porque se é o índice de Gini, se é outra coisa, é muito difícil. Agora, é a terceira maior economia do mundo. Sim, é o país mais populoso do mundo, com 1,4 milhões de pessoas. E, portanto, hoje a Índia é um potentado, digamos. Exato. Há também uma outra questão que ainda não falámos em relação ao que foi a negociação da independência, que e aí também foi uma matéria bastante complexa, a da integração dos vários principados no Estado da Índia. E essa sim foi Exato. uma vitória do vice-rei Lord Mountbatten. Não o foi porque não conseguiu, não o foi totalmente porque não conseguiu uma unidade tal como era advogada também por Gandhi, por exemplo, e por Nehru, mas consegue a integração de todos estes principados. Se nós pensarmos que a Índia era uma espécie de sacro-império, não é? O sacro-império na Europa era um conjunto de 500 principados que estavam sobretudo na zona central, porque o Raj, ou os Estados sob o domínio da coroa britânica, eram sobretudo até os Estados costeiros, as regiões costeiras, as regiões a norte, nos dois extremos, tanto no Oriente como no Ocidente, a este e a oeste, mas grande parte do centro da Índia Central, era governada por 500 e tal principados. E a estes, Lord Mountbatten consegue, efetivamente, que eles integrem a União Indiana, com uma promessa, que era de manter, e ele negocia isto também com vários rajás e com vários marajás, com a garantia de que eles manteriam o seu estatuto no futuro Estado indiano. Isso acontece ainda durante o domínio indiano, até 1950, ali durante aqueles 3 anos, mas depois, com a proclamação da República da Índia, tudo isso desaparece. Portanto, de certa forma, esses príncipes locais deixam de ter importância. Deixam de ter importância, até se podem considerar de certa forma que foram traídos pelos acontecimentos, mas quer dizer, mas isso já é menor face àquilo que foi o sucesso da integração de todos estes territórios no espaço do Estado indiano. Mas curiosamente as castas nunca chegaram a desaparecer inteiramente e ainda existem hoje, apesar de elas serem não constitucionais, Exato. não legais, não é? Continuam a haver aquelas 4, 5 castas que vêm de uma tradição muito antiga, não é? Que os Brahmanes saíram do cérebro de Brahma, os outros saíram dos braços, a segunda casta, a terceira saiu das pernas e a quarta saiu dos pés. E é uma coisa confusa, eu não sei, não sou especialista nessa matéria. Nessa matéria também não. Eu também não, mas quer dizer, mas na verdade o sistema de castas é um sistema muito endogâmico dentro das próprias castas e que contribui para um certo não desenvolvimento de muitas zonas da Índia ainda hoje. Exato. E que é combatido, enfim, pelos progressistas, no sentido de quererem o progresso. Não estou a dizer que não há, parece-me que ninguém defende as castas, talvez uns radicais hindus o façam, mas possam não fazer. Não sei, sim, não sei. Aliás, a Índia, quando proclama a sua independência, e depois a República da Índia em 1950, é um Estado laico. Ao contrário do que se passa com o Paquistão, que é a República Islâmica do Paquistão. Exatamente. Portanto, há aqui também uma diferença grande, e os próprios muçulmanos dentro do espaço indiano, quando estavam todos mais ou menos misturados, porque é interessante porque os Estados separam-se, e esta separação entre muçulmanos e hindus, em termos históricos, é relativamente recente, não é? Porque muçulmanos e hindus coexistiram nos mesmos locais, nas alturas com maiores atritos, noutros de forma mais pacífica, durante todo o tempo anterior.
Mas durante todo o tempo anterior, também os muçulmanos que tinham consciência que era uma minoria na Índia, eles queixavam-se que para os hindus estavam abaixo dos intocáveis. Ou seja, Estavam ainda abaixo dos eram intocáveis, que são, vistos de uma forma os mais... Arijan Exato. e Sudras. Bem, isto é uma coisa. Eu agora encontrei aqui os meus apontamentos. Ora, os Brahmanes são sacerdotes iletrados, da cabeça do Brahma. Os Kshatriyas, que são guerreiros, nasceram dos braços. Os Vaishyas, que são comerciantes, nasceram das pernas. Depois há os outros, servos, camponeses, artesãos, operários e tal, que nasceram dos pés. E Pois. aí estão os intocáveis ainda abaixo, não é? Que são aqueles que lidam com os mortos e que não sei o quê e tal. Mas tudo isto é uma... quer dizer, há também uma... No mundo, e no geral, na Europa em particular, uma ideia que os hindus e os budistas e os outros aqui são pessoas muito pacíficas, que não... que, ao contrário, digamos, dos muçulmanos, dos por judeus contraste, e dos exato. cristãos, não andam em guerras e não se matam uns aos outros, é totalmente falso. Ainda hoje há islâmicos completamente perseguidos por budistas, não é? E mortos por budistas. Estamos a falar dos Rohingya, não é? Ali na parte do Myanmar ou da Birmânia. Sim, na Birmânia, sim, exato. Como os hindus radicais e os sikhs andaram muitas vezes enfim, em guerras e em querelas, ou os muçulmanos e os hindus, quer dizer... Sim, sendo os sikhs aí algo diferente, não é? Para já acaba por ser uma religião ou uma crença bastante mais recente, não é? Do século XV, tem aqueles gurus... É residual no espaço indiano e muito confinado também ao norte, mais ocidental. Acabam por ser... Mas é interessante porque os britânicos, e reforçando algo que também que eu já disse aqui no episódio, naquela altura do auge do positivismo, em finais do século XIX, tinham a ideia que, educando as elites indianas, segundo o sistema britânico, inclusive exportando o sistema britânico para a Índia, várias universidades foram criadas na altura, que pela educação este sistema de castas iria desaparecer em 2 ou 3 gerações. Mas, inclusive aqui considerava que em 30 anos... Lourenço, mas isso toda a Europa e parte dos Estados Unidos, mas enfim todo o Ocidente, achou que pela educação iam acabar com as tradições mais antigas, não é? Sim. O positivismo foi muito isso. A verdade é que não acabaram com nenhuma e em alguns casos pioraram a situação, porque tornaram alguns dos defensores dessas coisas que não fazem sentido nenhum em académicos também, não é? Claro. Que defendem nas suas universidades essas tradições. Enfim, isto é muito mais complicado do que parece. E a Índia, o que eu acho, eu conheço aÍndia e além de ser um país lindíssimo e com imensas coisas para ver, porque aquilo tem tudo, há uma coisa que nós temos que ter em atenção, é que é a maior democracia do mundo. Sim. E que é possível, com 1.400 milhões de habitantes, bem ou mal, haver um parlamento, haver eleições livres, até agora, não é? Veremos o que é que Narendra Modi não tem sido muito entusiasmante, mas também não tem sido totalmente, quer dizer, não tornou a Índia numa ditadura ou num totalitarismo. Se bem que a Índia está, até pelo contexto geográfico em que se encontra e pelos alinhamentos atuais, ali numa posição complexa, não é? Mas há aqui também uma coisa interessante. Mas também está o Brasil e a África do Sul. Sim, o Brasil, sim. Também não se pode dizer que a África do Sul ou o Brasil sejam ditaduras ou sistemas totalitários. Enfim, tem muito ainda a andar para serem democracias plenas. Sim. Mas a Índia, deles todos, talvez seja o mais democrático. E aquele onde a democracia está mais enraizada. Talvez. Sim, tendo o grande problema da população que tem, não é? Também, e da grande pobreza, diversidade e daquela pobreza. Mas o momento da independência da Índia foi também importante por outro motivo. É porque foi o ponto de partida de todos os movimentos de independência que depois se desenvolveram ao longo da década de 1960 no espaço africano, e no caso britânico reforçou aquilo que já existia, porque a Commonwealth não é uma invenção de finais da década de 40, já existia desde a década de 30,
mas a Índia, ao tornar-se independente, integrou a Commonwealth. E esta foi também uma solução que ainda, se nós olharmos para um mapa do que é hoje em dia a Commonwealth, nós vemos a importância que tem esta imensa comunidade e muitas vezes até percebemos algumas posições britânicas, ou porque é que os britânicos às vezes podem dar ao luxo de equacionar a saída de determinadas organizações, é porque eles de facto ainda têm uma Commonwealth que pode ser ou mais ou menos efetiva, mas que é um espaço muito grande e que ainda é efetivo e funciona de certa forma, não é? Sim, tem uma influência substancial ainda em alguns destes países. Exato. E depois há outra coisa, a gente esquece às vezes que isso na história, na verdade, agora no dia 15, portanto quinta-feira, comemoram-se 77 anos da independência da Índia. Exato. Ora, isto, do ponto de vista histórico, é muito pouco, não é? Sim, para a antiguidade desta civilização. Exatamente. Exatamente, é muito pouco. E, no entanto, eu acho que eles, na democracia, estão naquela situação que descrevemos, na parte tecnológica, nos avanços da medicina, nos avanços da biotecnologia, quer dizer, em tudo o que é... Sim, são referências, engenharias. Engenharias, isto, eles têm referências, prémios nobres, têm tudo. Eles têm tudo do melhor e tudo do pior. E nesse aspecto é um país de contrastes extraordinários. Nós temos um mais a ocidente que é o Brasil e aqui poderíamos comparar, eu acho que são dois países muito comparáveis nesses capítulos, são dois países de contrastes muito evidentes, tanto o Brasil como a Índia. E pelo seu tamanho, pela sua grande diversidade, o Brasil também, obviamente civilizações incomparáveis em termos do que foi o seu percurso histórico, mas ambos a darem cartas em tecnologia de ponta e em áreas de inovação e também com um grande contraste, ainda com níveis de pobreza muito, muito grandes, e ambos democracias. Portanto, nesse aspecto eu penso que são dois países, dois Estados comparáveis em vários capítulos. Esperemos que continuem a ser democracias. Henrique, exatamente. Nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.